Fala pessoal, aqui é Camila Cerdeira e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre a resenha de Tic Tic Boom, o espetáculo que conta um pouco da trajetória e da vida do grande Jonathan Larson. Eu sei que muitas pessoas não conhecem o Jonathan Larson, ele não é uma figura muito popular no mundo se você não é fã de teatro musical. Eu sei que muitas pessoas não conhecem essa história, não conhecem esse musical, mas Jonathan Larson é uma das pessoas mais importantes da minha vida. E é estranho falar isso porque Jonathan Larson morreu no dia 26 de janeiro de 96. Eu tinha exato 6 anos de idade quando isso aconteceu. Eu estava no Brasil, ele estava em Nova York. A gente nunca se encontrou. Mas ele criou Rent, que é meu musical favorito, junto com Hamilton. E Rent chegou na minha vida em um momento muito importante, muito singular e que foi completamente transformador. Rent é um musical inspirado na ópera do Puccini La Bohème, que é Os Boêmios, e que vai contar... A ópera do Puccini conta essa história desses boêmios, acho que no século XVI, XVIII? Acho que é no século XVIII. Já Rent vai contar essa vida de boêmios, pessoas que são artistas, cantores, dançarinos, atores, que viviam em Nova York na década de 80, no ápice da epidemia da AIDS em Nova York. E ele fala muito sobre vida, morte, criação, composição, medos, e sobre como é difícil transitar nesse mundo que é tão difícil de criar, porque a gente não ganha dinheiro criando, a gente não ganha dinheiro sendo artista, e a gente precisa ter dinheiro para poder criar, e a gente não tem, e aí a gente tem que fazer coisas para ter dinheiro, e quando a gente faz coisas para ter dinheiro, a gente não tem tempo de ser artista. E Rent fala muito sobre isso, ele fala muito sobre a vida, e ele faz você refletir sobre muitas coisas. Eu sei que muitas pessoas têm uma visão um quanto ruim de Rent, porque elas conheceram o filme do Chris Columbus de 90 e... Não, mesmo, o filme do Chris Columbus é de 2003. E eu concordo, o filme não é a melhor adaptação de Rent, eu realmente tenho muitas escolhas de direção que eu mudaria se eu fosse ele, mas ele fez o que ele fez. Se você quiser realmente entender o que era Rent na visão do Jonathan Larson, você talvez devesse procurar Rent Live on Broadway, que é a gravação do espetáculo de 2008. Rent ficou em cartaz por acho que 16 anos. Ele ficou de 96 a 2008. E eles gravaram o último elenco de Rent de 96 até 2008. O último elenco de Rent foi gravado e foi lançado um DVD pro público poder assistir. E esse DVD eu assisti, eu tenho. E ele é incrível. É incrível. É fantástico ver o espetáculo acontecer como o Jonathan Larson imaginava. Lembrando que Rent não é uma obra finalizada, ele ainda precisava passar por algumas alterações. Mas Jonathan Larson, infelizmente, ele faleceu prematuramente. Jonathan Larson faleceu um dia antes da estreia de Rent nos palcos da Broadway. Ele faleceu dia 25 de janeiro de 1996. E Rent, então, estreou nos teatros. Teve seu primeiro preview, que ainda não é a versão nem finalizada do espetáculo, mas é a primeira versão que aparece no teatro mesmo. No dia 26 de janeiro de 1996. Deveria ter sido no dia 25, mas devido à morte eles adiaram. E essa data, ela se repete, especialmente em Tic Tic Boom. O diretor Lin-Manuel Miranda, que criou Rent, que criou In the Heights, ele fez essa escolha de começar o filme Tic Tic Boom fazendo referência a Rent. Então eles começam com uma data tal qual o espetáculo em Rent, e eles escolhem a data do dia 26 de janeiro aqui de 1990, 6 anos antes. Então é como se a gente estivesse vendo a vida do Jonathan Larson pré-Rent. Esse filme inteiro é como se ele estivesse nos contando tudo que vai levar o Jonathan Larson a ser o homem que vai criar aquele espetáculo Rent. E aí ele termina antes do Jonathan Larson ser a pessoa que criou Rent. Porque a gente não precisa ver a história dele toda, a gente precisava ver esse momento. E eu acho que o espetáculo é muito inteligente fazer isso. Pra quem não sabe, Tic Tic Boom, ele é um espetáculo que o Jonathan Larson escreveu. Originalmente ele se chamava Boho Days, que é mais ou menos a ideia de dias boêmios. Jonathan Larson tem realmente esse apego com a boemia.
E era um espetáculo de um homem só. Então era ele e um piano contando tudo durante 1 hora. E existem algumas filmagens no YouTube, caso vocês queiram ver, eu vou ver se eu encontro algumas e deixo aqui embaixo. E ele fez isso e nunca se tornou nenhum grande show, nenhum nada. E aí o Jonathan Larson foi escrever o Rent, virou um grande sucesso, Pulitzer, Tony, tudo que podia acontecer, aconteceu. Jonathan Larson já estava, infelizmente, falecido. E aí decidiram pegar esse roteiro de Borough Days e transformar nesse show de 3 artistas, que é mais ou menos o que a gente está vendo acontecer aqui. Nós vamos ter alguém interpretando o papel do Jonathan Larson e mais 2 atores de suporte para cantar e fazer cor, fazer as coisas que precisam. E em 2001, isso chegou ao Off-Broadway, que é, para quem não sabe como é que funciona o teatro norte-americano, a gente tem a Broadway, que é a rua principal, onde ficam os principais shows, os mais caros, os blockbusters. Mas a gente tem as ruas paralelas à rua Broadway. E nessas ruas paralelas também tem teatros, também tem espetáculos acontecendo que são incríveis. E isso é o chamado Off-Broadway. Então, Tic Tic Boom, nessa segunda montagem, ela chegou aos palcos em 2001. Lin-Manuel Miranda assistiu, se apaixonou, e esse foi uma das motivações que levou ele a escrever In the Heights. E é muito interessante ver como os artistas influenciam um ao outro. Lin-Manuel Miranda chegou depois, acho que 2014, se eu não me engano. Ele mesmo interpretou o papel do Jonathan Larson numa montagem de Tic Tic Boom. E aí agora ele está dirigindo o espetáculo, está dirigindo o filme, né, no caso. E eu não vou dizer que ele fez uma espetacular, maravilhosa, ele nasceu para dirigir, mas eu acho que Lin-Manuel Miranda fez um trabalho muito bonito. O filme está incrível, belíssimo, sensível. E é uma assinatura do Lin-Manuel Miranda que é botar muitas referências a coisas da Broadway e a coisas similares. Então a gente tem aqui muita referência a coisas do Jonathan Larson, a Rent, tem... Nossa, como tem referência a Rent. É um negócio assim assustador. Eu conseguia ver em cenas. É como se eu tivesse... A cena dentro de Tic Tic Boom tá acontecendo e é como se fosse a vida real do Jonathan Larson. E aí, aquela cena é como se fosse a imediata recriação do que vai vir no espetáculo de Rent. Então fica com você a sensação de que você acabou de ver exatamente o momento que inspirou aquela sua cena favorita no musical. E provavelmente não foi assim, tá? Isso aqui, o começo do filme mesmo fala. Tudo aqui aconteceu é real, exceto as partes que o Jonathan Larson inventou. Então eles brincam muito com isso. Existe sim um tom de realidade e alguns dos personagens são inspirados em pessoas reais que o Jonathan conheceu. Mas essa não é a realidade, gente. Isso ainda é um mundo ficcional. E eu acho isso muito interessante, eu acho isso muito coerente com a visão de um escritor. Porque eu acho que a verdade é que toda vida que um escritor vai contar alguma coisa que aconteceu, ele reescreve a realidade de uma forma que você consiga entender. Eu falo isso porque eu sou escritor, gente. Eu não consigo... Se eu vou contar uma história, eu não vou contar exatamente ela da forma exata que aconteceu. Eu vou contar da melhor forma que seja pra pessoa escutar. Então, às vezes, eu reinvento a realidade e eu deixo algumas coisas mais atraentes. Porque a gente precisa desse incremento, dessa ficção, desse aumento. É inevitável fazer isso quando você é um escritor. Eu acho que todo escritor faz isso. Ou pelo menos eu faço e eu sinto que o Jonathan também faz. Tá, como eu disse, muitas referências. O elenco todo que aparece nesse filme, ele tá de alguma forma direta ou indireta ligada ao Jonathan Larson. Ou então, se não tá ligado ao Jonathan Larson, tá ligada a Sam High. Pra quem não sabe, o Sam High, além de ser um grande produtor, compositor e roteirista da Broadway, ele foi mentor, de fato, do Jonathan Larson. A gente vê alguns pinceladas dessa mentoria, o que seria o começo dessa relação que os dois teriam no futuro, e a gente vê no filme. E, de fato, isso aconteceu. Inclusive, tem uma ligação no final de Tic Tic Boom, do Sam High, e, de fato, foi ele. A gente tem um ator interpretando o personagem Sam High, aqui não é o Sam High verdadeiro, mas a voz na ligação que fica na caixa de mensagens
do Jonathan é a voz verdadeira do Sondheim. Então esse é o último trabalho, a última aparição em público que esse grande mentor do teatro musical deu antes de morrer. E ele conseguiu ver o filme, então pra mim vale a pena. Então a gente tem atores ligados ou ao Jonathan Larson diretamente, indiretamente, ligados ao Sondheim, ou então ligados ao Lin-Manuel Miranda. Só que algumas vezes as pessoas estão ligadas ao Lin-Manuel Miranda e ao Jonathan ao mesmo tempo. Por exemplo, o ator que faz o Michael, o melhor amigo do Jonathan Larson aqui no filme, ele fez In the Heights. Todo mundo conhece pelo trabalho que ele fez In the Heights. Só que ele também esteve no elenco de Rent. Então ele tem essas duas. A MJ Rodrigues, que é uma das melhores amigas... Eu amo o fato de ter a MJ Rodrigues nesse musical, porque ela faz uma personagem que claramente você vê que influencia a personagem da Angel. Tipo, ela tá ali, a figura da personagem da MJ Rodrigues, ela tá ali pra fazer você lembrar da Angel, de Rent. E eu vou começar a chorar daqui a pouco, gente. E a Angel foi uma das personagens que mais inspirou a MJ Rodrigues. Foi a primeira vez que ela viu uma personagem trans existindo e sendo incrível. E ela fez questão de um dia interpretar aquela personagem. Ela interpretou em Nova York a Angel. E agora ela está interpretando simbolicamente a inspiração para Angel. É um ciclo perfeito e muito lindo. Então eu sou muito feliz que a MJ Rodrigues participou desse espetáculo. Eu amo essa música que tá rolando aqui atrás. Essa música que tá passando aqui é Borro Days, que é a música que dava título ao espetáculo do Jonathan. E essa música é muito gostosinha, ela é muito a semente do que viria a ser La Vie Bohème. Eu acho ela fantástica. Já que eu comecei a falar sobre essas questões que eu choro no musical, existe uma cena muito incrível dentro do musical, que é a cena de Someday. Jonathan era muito fã do Sam Hyde, e Sam Hyde escreveu um espetáculo muito fantástico que é Someday in the Park? É? Someday in the Park? Someday in the Park. Que eu não assisti o Someday in the Park, mas é uma história que vai contar sobre um dia no parque. Eu acho que é o Park Avenue. Enfim, tem isso. E Someday, em Someday in the Park existe uma música chamada Someday, que por sinal diversos atores da Broadway cantaram em homenagem ao Sondheim quando ele faleceu nas ruas da Broadway. É um vídeo lindo, eu vou botar aqui embaixo. E aí o Jonathan, ele escreve uma paródia. Ele escreve um outro Someday pra contar sobre esses dias dele trabalhando porque ele trabalhava como um garçom num diner americano, e aí ele tinha um dia, domingo é dia do brunch, e aquilo ficava lotado e ficava cheio de gente. E o Lin-Manuel Miranda, ele fez a escolha de, nesta cena específica de Sunday, fazer a maior carta de amor à Broadway e trazer os maiores nomes possíveis que ele conseguiu para aquela cena. E eu choro toda vez que eu penso nessa cena. Pra começo de conversa, assim, eu sei que algumas pessoas não gostam do Lin-Manuel Miranda. Tudo bem, você não precisa gostar dele. E acham que, tipo, ele é meio exagerado, meio dramático demais. Ele é uma criança da Broadway. Toda criança da Broadway é assim. Eu sou assim, tá, gente? Mas não é esse o meu ponto. Ele sempre se coloca nos trabalhos que ele faz. Verdade. Mas eu também me colocaria, na boa. Uma das coisas que a gente aprende no teatro musical é: se você nunca é contratado pra nada, crie você algo e se coloque nele. Essa é uma regra, é uma coisa que a gente leva muito a sério no teatro musical. É tipo, eu conheço vários amigos que, pra estar em espetáculos, eles passaram a escrever espetáculos, eles fazem isso muito bem. Compõem músicas muito boas. Então, tudo bem. Dentro do teatro musical, isso é algo comum, não é algo extraordinário, ou não é hiperego. Ou talvez todo mundo do teatro musical tenha muito ego, o que é bem possível. Mas é algo comum. Mas originalmente, nessa cena de Someday, não era pro Lin-Manuel Miranda estar nela. Era pra estar os atores originais que faziam o padeiro e a esposa do padeiro em Once Upon a... Não é Once Upon a Time. Eu não vou lembrar agora o nome do musical. Por que eu esqueci o nome do musical? É Once Upon a Time? Não lembro, eu vou botar o nome do musical aqui embaixo, gente.
Era pra ser eles, só que devido ao Covid, esse filme foi gravado durante o Covid, eles não puderam participar. Então, pra substituir este buraco que ficou, o Lin-Manuel Miranda entrou. Eu vou pegar uma colinha, porque são aproximadamente 15 pessoas que aparecem nessa cena de Someday, e eu preciso falar o nome de todos. Então, nós temos o Howard McKillian, que é o primeiro que aparece, que ele é o fantasma há mais tempo em cartaz. Ele é o fantasma da ópera, ele é fantástico. Nós temos Chuck Cooper, nós temos Joel Grey, que fez O Mágico de Oz em Wicked, e também fez o MC em Cabaré. Nós temos Andrew the Shield, que fez Hadestown. Nós temos Brian Stokes. Nós temos a presença da Philippa Soul e da Renee Goldsberry. E eu adoro essa cena que elas aparecem, que são as meninas de Rent, que são as Skylar Sisters. E a cena delas, elas fazem... Tem dois detalhes na aparição da Renee e da Pippa. Que é, elas estão com as tiaras na cabeça. E as tiaras fazem referência à cor do vestido que elas usam no espetáculo de Hamilton. Além disso, elas dão as mãos e recriam o pôster de Hamilton em que elas aparecem. A gente também tem Felice Rached, Beth Malone, que fez Fun Home. E a Beth Malone, ela aparece com a roupa e a caracterização completa dela em Fun Home. Pra quem não sabe, Fun Home é um musical que fala sobre a Alison Bechdel, que é do teste Bechdel que você tem de personagens femininas. Então, existe um musical sobre a vida dela, que é baseado num quadrinho que ela escreveu, autobiográfico, que é fantástico, e eu acho que vocês deveriam assistir Fun Home, porque é incrível. É realmente um espetáculo assim, maravilhoso. Baby Newit, Chida Rivera. A Chida Rivera, por sinal, ela fez o espetáculo do Some High e ela aparece em Chicago. Ela é a Velma original. E aí a aparição dela em Chicago, o filme, foi o que inspirou a criação dessa cena inteira. Então é meio que, novamente, algo cíclico. A Benedetta Peters, que é um dos maiores nomes da história da Broadway e faz parte de Someday in the Park. Então ela tá aqui pra relembrar isso, e ela foi a primeira pessoa convidada a participar dessa cena. A gente tem, durante o espetáculo, quando eles estão montando, vai acontecendo a cena, as pessoas vão cantando, os coros vão acontecendo, vai tendo a montagem da construção, e tem uma hora que eles fazem um movimento de chapéu. Esse movimento de chapéu é uma referência à Chorus Line, que é um movimento clássico que remete ao musical, e termina com a aparição de 3 membros. Eu vou chorar de novo. Eu choro toda vez que eu penso nessa cena. Ai. Vem a aparição de 3 atores do elenco original de Rent, que é o Adam Pascal, a Daphne Ruben Vigas e o Wilson Jamey, que são, respectivamente, Roger, Mimi e Andy originais. E eles aparecem fechando esse coro de Broadway. E essa cena é uma cena realmente muito bonita, muito sensível, muito tocante. Eu choro toda a vida que eu penso nessa cena. Eu choro toda a vida que eu lembro que eles estão nesse espetáculo. Porque eles acabaram... Os atores de Rent, eles acabaram sendo muito próximos do Jonathan Larson. Pra quem não... Um dos atores especificamente, o ator que fazia o Tom Collins, ele era garçom junto com o Jonathan no Moondance. E depois ele passou a trabalhar em Rent, mas ele era um amigo muito pessoal do Jonathan Larson e ele participou. Ele estava no Moondance, eles serviram mesa juntos e depois ele virou um grande ator graças a Rent. Então, todo o elenco de Rent é muito próximo. Eu gosto muito desse musical. Como vocês podem ver, eu sou muito apegada emocionalmente. Eu acho que esse espetáculo tá lindo. Eu acho que esse filme foi belamente adaptado. Eu acho que ele é uma história sensível e tocante sobre o que é realmente ser um artista e como é difícil, e como algumas vezes a gente tem que fazer escolhas difíceis no sentido de carreira e dinheiro e insistir, porque talvez a gente esteja prestes a escrever nossa grande obra. O Jonathan, durante Tic Tic Boom, você vê que ele quase desiste e que ele fala que ele vai largar tudo. E se ele tivesse realmente largado tudo ali, naquele momento, no final do filme, a gente não teria Rent. E se a gente não tivesse Rent, eu não seria um escritor hoje. Rent mudou a minha vida, então sem o Jonathan,
eu não seria o autor que eu sou hoje. Bem, eu já estou quase chorando aqui. É sobre isso. Eu gostei muito de Tic Boom. Eu acho que ele tá muito bem feito. Eu sei que algumas pessoas estão clamando por um prêmio, por um Oscar, por um qualquer coisa pro Andrew Garfield nesse papel. Eu gosto do Andrew Garfield, eu acho que ele atuou muito bem, mas eu não acho que ele mereça um Oscar. Eu acho que ele fez o que ele devia fazer como ator. Eu já disse, eu vou repetir. Eu acho que Adam Driver fez um trabalho melhor que o Andrew. O Adam Driver em Annette fez um trabalho melhor que o Andrew Garfield em Tic Tic Boom. E eu não acho que nenhum dos dois merece um Oscar. Mas isso são detalhes. Se você assistiu o filme, por favor, comenta aqui, diz o que você achou do filme. Se você conhece teatro musical, me diz quais easter eggs você reconheceu dentro do espetáculo. Se você não conhece nada de teatro musical, me responde como foi assistir esse musical pela primeira vez e descobrir esse mundo inteiro. Então, eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima vez e tchau!